tema dessa noite é enjaule as suas críticas. E nós estamos aqui hoje para fazer uma pregação juntos. Então, bem-vindos. Bíblia na mesa, é assim que funciona, em tempo real. E eu gostaria que você compartilhasse com quem está perto de você qual a sua relação com a crítica hoje. Como é que você, na sua vida hoje, se relaciona com a crítica? Para uns vai ser uma luta, para outros vai ser um assunto vencido, para outros vai ser um assunto que você nem sabe. Talvez você não critica igual o Ciro, igual o Vini. Chamei eles aqui porque para mim eles são duas referências de pessoas que lidam com a crítica e como eles controlam também sua crítica. Mas compartilha rapidinho ali, qual que é a sua relação com a crítica hoje? A tua crítica dos outros sobre você, a do você sobre os outros, como é que é isso na sua vida? Ok? Alguma novidade aí que você não conhecia do irmão do teu lado? Descobriu que tem alguém crítico sentado aí? Bom, a dor que eu quero tratar hoje é você entender que você pode estar encarcerado em uma crítica e você não sabe. Críticas são são jaulas, críticas são cages, são prisões que nós entramos e nem percebemos por quê. Porque a crítica que eu fiz é a prisão que me enjaulou. E o Espírito Santo me mostrou isso pessoalmente, de lugares que eu não acessava, lugares que eu não ia, pessoas que eu não conversava, cursos que eu não fazia, porque um dia eu critiquei aquele curso. Então, se eu critiquei aquele curso, eu acabei de me enjaular e fiquei preso, porque o curso era uma bênção na minha vida e eu não fiz o curso porque eu estava preso na minha crítica. Existem mesas que você não está sentando hoje, porque 3 dias atrás você criticou aquela pessoa e agora você está enjaulado numa crítica que você não consegue sentar na mesa dela. E isso, na verdade, é uma luta só tua, que você sabe. E aí eu percebo o quanto nós estamos nos movendo na prisão, porque a gente pensou, falou, criticou, e aí agora você é vítima da sua própria crítica. E hoje eu queria abrir essa jaula chamada crítica. Que tudo aquilo que você criticou um dia, você abra, saia dali de dentro e troque de lugar. Hoje você vai deixar a jaula e vai colocar a crítica dentro da jaula. O tema dessa noite é enjaule as suas críticas. Encarcere as suas críticas. Porque enquanto você não encarcerar as suas críticas, você está encarcerado dentro delas. Então, partindo do princípio que Deus, Ele ouve tudo que você pensa, sabia disso? Deus não ouve o que você fala. Deus ouve o que você pensa. Sabe qual que é a gravidade disso? Que todo pensamento feio, Deus está assim, ó. Meu Deus, sério mesmo que você está pensando isso? Então, acessar sites proibidos, você olhar uma mulher na rua, você olhar aquela bolsa linda, não ofende Deus. Porque Deus já se ofendeu de você muito antes disso. Porque você pode pensar na mulher sem acessar o site. Você pode sonhar com aquela bolsa, com aquele tipo de carro, sem você ter a bolsa. Então, no fundo, Deus ele está flagrando tudo na tua vida, tudo. Todas as tuas ambições, tuas concupiscências, as tuas inclinações, aquele pensamento escondido, sabe? Que você olha assim e fala, ai, queria tanto aquilo ali. Porque a gente fica muito... A gente só reage quando a coisa já aconteceu. Então o cara ele procura ajuda quando ele está preso na pornografia. Mas ele não procura ajuda antes de acessar a pornografia quando ele já tem o pensamento impuro. A gente deveria talvez começar a confessar pensamentos, não confessar atitudes. Porque a gente acha que a atitude que é feia, mas o pensamento não. Então eu só penso. Só que Jesus, ele disse assim, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com olhar impuro uma mulher, com ela já adulterou no seu coração. Jesus está falando, vocês legalistas, vocês são tão bandidos, safados, sem vergonha,
que vocês se prevalecem que a lei diz não adulterarás, para justificar que você não adultera, mas compensação, teu coração é um sepulcro. Você é podre por dentro. E aí todos os 10 mandamentos que é um comportamento, Jesus ele deu um passo atrás. Ele falou, é antes. A lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chamar o seu irmão Racá, assassinou o seu irmão. Então a lei era um adestramento social. Você tinha que seguir 10 mandamentos, sabe por quê? Porque era o único jeito de conter teus instintos. O homem antes da cruz, ele não tinha outro meio de curar o instinto dele. Então tinha que pegar toda a lei, e a lei era uma camisa de força para você não fazer besteira. Só que você na camisa de força, você já estava fazendo a besteira dentro de você só não tinha acesso à consequência da besteira. Aí vem Jesus, ele dá o direito de a gente nascer de novo, nascer do Espírito. E se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. E uma nova criação tem uma nova mente, uma nova mente tem um novo cérebro, e um novo cérebro tem um novo pensamento. E aí hoje a minha luta é fazer os pastores concordarem comigo que nós não carregamos 2 naturezas dentro de nós. Então você não tem o velho homem e o novo homem. Os pastores falam assim, ó, o que você alimenta é mais forte dentro de você. Então você tem que deixar o velho homem passar fome e ficar lendo a Bíblia um monte para alimentar o novo homem, para o novo homem ficar forte e o velho homem ficar bem fraquinho. Só que o que me irrita? Que eles acreditam que o novo homem está vivo dentro de você. E isso deixa os crentes pinóia, crentes birutas. Crentes que um dia eles não sabem mais quem eles são, porque um dia eles estão tudo para Deus, outro dia eles estão desgraçados, cheios de culpa, cheios de medo, de condenação, de autocondenação. E aí eles falam, chega. Não... Eles falam, cara, você colocou dentro de você uma expectativa sobre uma mentira que você acredita. Então hoje eu quero falar sobre a capacidade de você governar todos os pensamentos que saem de você, antes dele sair. Crítica é o senso crítico em descontrole. Isso é crítica. Então, assim como o alcoolismo é fruto do descontrole do que você bebe, a obesidade é fruto do descontrole do que você come, a crítica é o descontrole do que você tem senso crítico. Qual que é a nossa maior luta hoje? Que o senso crítico ele é virtude. Só que o descontrole dele é defeito. E aí você fica na luta, mas eu uso minha virtude? Sim, você usa, mas como? No defeito. Qual é o defeito? Tem que criticar, eu tenho o direito de criticar. E hoje eu queria trazer para você essa capacidade de a gente se autogovernar, tá? Então se você puder, abra Lucas 6, versículos 6 a 11, e a gente vai ler juntos aqui. Em seguida a gente vai ler Mateus 12, 22. E é bem importante você abrir, porque com certeza você pode tecer anotações no teu aplicativo, você pode marcar cor de rosa, amarelo. E é bem importante quando você tem no seu dispositivo, você visualmente grava pelo menos 40% a mais do que você só olhar ali na tela e os versículos ficar randomicamente mudando e você não lembrar aonde estava o versículo, tá? Então, Lucas 6, depois seguida a Aline vai ler Mateus 12, 22 e Lucas 5, 17. Alguém gostaria de fazer um comentário até aqui? Sobre aquilo que eu falei, sobre crítica, sobre uma coisa interessante que você ouviu aí de quem falou, depoimento da crítica. Tranquilo? Não tenho medo, tá? Só levantar a mão, falar que eu repito para quem está online. E vocês estão online, continuem com a gente aqui. Nós estamos fazendo hoje uma mensagem colaborativa. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali o homem... Lucas 6 a 11, tá? Cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi.
Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ela estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. O que te chama a atenção nesse texto? Alguém gostaria de compartilhar rapidamente de onde você está mesmo? O que mais? O que te chamou a atenção no texto? A fúria deles. Ficaram furiosos. Eles se enfureceram a ponto de pensar: o que a gente vai fazer com esse cara? A interpretação de Jesus, ela estava acima da lei, do princípio. A interpretação de Jesus contra a lei. A infração aqui, Jesus estava sendo recriminado porque ele estava curando no sábado, quebrando uma regra, quebrando uma lei, quebrando uma cultura extremamente cultivada, né, chutando a santa do judaísmo, que é guardar o sábado, porque ele entendia o que vinha primeiro. O que mais? É que eles já estavam querendo alguma coisinha ali para acusar Jesus. Então estava observando cada passo, cada respirar. Se Jesus pisasse um pouquinho fora, já era o motivo ali para acusar ele. Eles estavam fitando Jesus já faz tempo. Eles já estavam com inveja de Jesus, eles já estavam odiando Jesus há muito tempo. Eles só estavam procurando a deixa. O que mais? Versículo 8, Jesus, porém, sabia o que planejavam. Jesus conhecia a disposição mental desses caras. Jesus entendia o mindset que eles carregavam. Você sabia que a gente sabe o que você pensa? Só pelo jeito que você vive? A gente sabe o que você sente só pelo que você fala? A maneira como a gente se comporta, principalmente numa reação, revela bastante daquilo que a gente carrega dentro do coração, dentro da vida, como cultura. Agora vamos lá para Mateus 12, 22. Até o Mateus 12, 22, até o fim ali da parábola, da história. Mateus 12, 22. Segundo episódio. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é esse, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não expele demônios, senão pelo poder do Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Amém. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Obrigado. O que você entendeu desse texto? O que te chamou a atenção aqui? Alguém? Todo reino dividido, ele não subsiste. O que mais? Versículo 25, Jesus conhecia os pensamentos deles. O que mais? Quem não é por mim já está sendo contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não tem a zona cinza no reino de Deus. Não tem o bem, o mal e o ok, né? Não estar somando no reino de Deus já está dividindo.
A gente divide a partir do que a gente não faz, não do que a gente faz. Tem gente que pensa, não faço nada errado. Então, mas esse é o teu problema. O teu problema é o que você não está fazendo. Você devia estar fazendo, ajuntando. Não está somando. O que mais? Jesus falando, esse demônio só está saindo porque o reino chegou aqui. É engraçado quando eles olham ali, eles conseguem identificar o milagre. Eles falam, isso aí é Beelzebu. Mais ou menos a gente, quando a gente olha assim, a gente teme a macumba na esquina, a nossa foto que amarraram na boca do sapo. As pessoas, elas têm medo que alguma coisa foi feita contra elas. Elas conseguem crer num reino do mal que atua, mas elas não conseguem enxergar o reino do bem que atua, que é maior do que esse próprio reino. Então, as pessoas, elas estão sempre elas estão com medo do mal que pode sobreviver elas por causa fizeram uma macumba na frente da minha casa e agora e você começa a ficar com medo, mas você não fica com medo da oração que você fez hoje de manhã você está entendendo? Porque o que ficava claro ali é que eles criam mais no mal do que no bem, no que Jesus estava fazendo. Então, estava na frente deles o bem realizando, só que eles só conseguiam pensar, não, isso é do mal, porque só o mal consegue fazer. Você veja, eles conseguiam só ver a parte má, né? A crítica, só enxerga o mal. Assim. Isso aí, muito bom. Mais alguém? Ambos as passagens bíblicas aqui está recheada de críticas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você verbaliza, você já está ali moendo dentro. Quer dizer, a pessoa que ela é crítica demais, ela é muito doente. Ambos os textos estão carregados de críticas daquilo que está transbordando do coração deles. Obrigado. Mais alguém? A capacidade de Jesus ver tudo isso e continuar querendo curar as pessoas. Então vamos lá para o terceiro episódio, Lucas 5:17. Estão entendendo já onde eu estou indo? Vocês já pegaram, né? Certo dia, quando ele ensinava... Lucas 5:17. 5:17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico com uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Perceba nessas 3 passagens que o que você pensa importa. Jesus estava 3 vezes se relacionando com crentes em volta dele. Escribas, fariseus, mestres da lei. Ele não estava falando do cara que é espírita, do cara que é do candomblé, do cara que é católico, não. Ele estava se relacionando, se vendo numa circunstância onde eu e você normalmente nós estamos. É numa home church, é numa noite de intercessão, é num culto de quarta-feira, onde Deus quer fazer muitas coisas, mas a gente se pergunta muitas vezes, mas por que não acontece? E eu confesso que eu passei anos com essa pergunta, mas por que não acontece? E aí, eu só dei 3 textos aqui, mas tem mais vários textos, que Jesus ele diz assim, e Jesus não pôde operar ali os milagres e os prodígios por causa da incredulidade deles. O que você pensa é a chave no reino de Deus, chamado concordância. Não sei se você sabe, mas concordância é uma commodity do reino de Deus.
Concordância é uma das riquezas naturais do reino de Deus. Concordância é o meio de operar o reino de Deus. Aí você vai lá para Mateus 18:15. Se alguém de vocês puder ler, Mateus 18:15. E aí o texto ele vai esclarecer para a gente detalhadamente sobre a chave da concordância. Quem achou pode ler bem alto. Se o seu irmão pecar contra você, vê e a sós com ele mostra-lhes o erro. Se ele ouvir, você ganha o seu irmão. Se ele ouvir, não é se ele escutar. Porque escutar é claro que ele escutou. Então você escutar uma pessoa não significa que você ouviu ela. Você pode ter ouvido eu pregando a vida inteira e nunca... Você pode ter me escutado uma vida inteira sem nunca ter me ouvido. Você pode terminar um culto inteiro escutando um cara pregando e você não ouviu o que ele falou. E o texto ele está dizendo, mostre-lhe o erro e se ele te ouvir. Se ele te ouvir significa o quê? Se ele entrar na concordância. Se ele concordar com você, você ganhou seu irmão, agora segue. Mas ele não ouvir, leve consigo mais um. Pode. Mas se ele o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus... Aí tá bom. Então perceba que de novo Jesus ele traz um mistério do reino de Deus. Ele diz aonde 2 ou mais concordarem na terra. Por que 2 ou mais, Cal? Quem sabe responder por que 2 ou mais? Concordância. Mas por que precisa ser 2 ou mais? E por que da comunhão? O que representa na Bíblia 2 ou mais? A igreja. A revelação da igreja. A igreja se revela na concordância. A igreja é um corpo místico de Cristo, onde Cristo é o cabeça, nós somos os seus membros, nós somos corpo de Cristo. E às vezes a gente fica se perguntando, mas cadê a igreja? A igreja está na concordância. E se a gente olha na perspectiva da concordância, a gente está frito. Porque o que está mais dividido hoje do que a igreja? Só que a gente pensa que a gente está dividido na placa, mas na verdade não está dividido na placa. A gente está dividido na opinião. A gente está dividido no pensamento. É muito antes da placa. Eu não concordo com os presbiterianos. Eu não concordo com os quadrangular. Não, você não está concordando, tem que estar sentado do teu lado. E aí, o que acontece? Quando 2 ou mais concordarem, é chegar num acordo. Chegar num acordo fala de um negócio onde os 2 ganham e onde os 2 cedem. Eu costumo dizer que compreender não é concordar. E aí, esse parênteses é importante. Por quê? Porque eu preciso ter que compreender antes de concordar. Nós não devemos concordância uns aos outros. Por isso que a igreja ela acaba ficando meio bagunçada. Por quê? Porque a gente não pode pregar que você tem que concordar comigo. Caso contrário, a gente tiraria a liberdade do Espírito. Porque a liberdade do Espírito dá inclusive a liberdade de discordar.
Só que nós devemos, obrigatoriamente, como direito, estender compreensão. Compreensão não é uma opção. Compreensão é um direito humano. Todo ser humano precisa de compreensão. E uma igreja madura, ela não caminha por concordância, sabia disso? Ela caminha por compreensão. Por quê? Porque compreender é uma construção. Concordância é uma construção. Só que se eu digo para você assim, não concordo, você encerrou a construção. E hoje uma das coisas que é mais perigosa na igreja de Cristo é sair da tua boca, eu não concordo. Quando você falou eu não concordo, você subtraiu a igreja. Você saiu da equação da igreja. Por quê? Porque a igreja ela precisa da tua concordância mais do que da sua aprovação. Na verdade, a gente quer chancelar as coisas. Não, eu estou aprovando isso. Quando você fala eu não concordo, você está dizendo eu reprovo isso. Só que não é isso que você quer dizer. Só que por que a gente fala eu não concordo? Por quê? Porque a gente não tem humildade para dizer que eu não entendo. Então é bem mais fácil, no mundo que a gente vive, você ser arrogante e falar não concordo. Só que se você fosse humilde, o que você ia falar? Viu? Não entendi. Não é a mesma coisa? Eu não concordei com ele, porque eu acabei de falar para ele que não entendi. Só que quando a gente fala eu não concordo, a gente encerrou a conversa. E hoje o pensamento do não concordo é o que esquarteja o corpo de Cristo e a gente fica num culto tentando mexer um caldo. A gente fica tentando fazer a água mexer para ver se o cego fica curado. E um faz figas e o outro começa a fazer mais forte. E no fundo, a gente está tentando manipular um desespero que a gente não sabe por onde, que a gente consegue ver o reino de Deus realmente se manifestando. Você sabia que um palpite é uma opinião que ninguém perguntou? Você já tinha ouvido eu falar isso, né? Palpite é a opinião que ninguém perguntou. E o que é uma opinião? O que é uma opinião? Um mero palpite perguntado. É um palpite. Só como que entrou como opinião? Meu cunhado ali, ele veio da Alemanha, pagou uma passagem para passar 12 dias sentado na mesa escutando a minha opinião. Sabia disso? Ele estava orando, o Espírito Santo falou, pega o avião, vai lá no Brasil e faz um coach com ele 12 dias que ele vai te instruir no que você tem que fazer na tua empresa. Só que você acha que eu não tinha um monte de opinião sobre a empresa dele? Que eu não tinha um monte de opinião sobre ele? Desculpa, eu tinha um monte de palpite sobre ele. Só que eu nunca falei para ele. Eu nunca cheguei lá na casa dele, da minha irmã, e falei, vocês tinham o quê? Não. Só se perguntar. Só se perguntarem. Por quê? Porque o palpiteiro, ele não sabe o tanto de riqueza que ele está... o palpiteiro, ele não sabe o quão precioso é o palpite dele se fosse perguntado. Mas a opinião, ela perde o valor quando você dá, sem ninguém pedir. Agora, se palpite é uma opinião que ninguém perguntou, a opinião é um palpite perguntado, então o que é a crítica? Palpite não pedido. É mais para frente. Pode ser o palpite não perguntado. Crítica é o palpite que não foi aceito. Isso, vocês estão indo para o caminho certo. Crítica é a opinião entrochada. Você pega a sua opinião, que é um palpite, mas que você está embalando como opinião, e você entrocha, não, pá! Mas ninguém pediu tua opinião. Porque na crítica você não está mais falando de palpite, você está levando tão a sério tua crítica, que você está dando sua opinião. Só que qual que é o problema da crítica? Que ninguém perguntou a tua opinião. É uma crítica imposta. É uma opinião imposta. Crítica é uma opinião imposta. Porque a opinião é boa. Só que ela é ruim quando se impõe. Por isso que a gente resiste a ela. Pode falar. Não, o dicionário fala que é a habilidade de julgar.
A crítica ou a opinião? Crítica é a habilidade de julgar. Muito bom, porque é o senso crítico, que eu comecei dizendo que é muito bom. Crítica é a habilidade de julgar. Agora, quarto ponto. O que é um feedback? O que é um feedback? É uma crítica perguntada. Não, porque feedback você não vem pedir opinião. Ontem o cara sentou comigo, né, Daniel? O que você falou mesmo, 5 minutos? Sem perder? Ele sentou na cafeteria e falou o seguinte: 5 minutos sem perder a amizade, pode falar tudo aí. Falei, cara... Aí eu olhei na carinha dele, fiz assim, falei, tem certeza? Ajeitei a carinha dele assim. E não perdeu uma amizade. Só que eu critiquei ele. E pergunto pra ele, eu falei assim, ó, já carrego isso uns 2 anos já sobre você. Só que eu não podia te falar isso sem você me perguntar. Mas aí, Cal, então, agora pegando o gancho aqui do que você está falando, eu falava com a Aline, justo discutia isso com ela, assim, crítica, diferença entre as coisas. O problema é que a gente precisa de uma cultura para isso. A gente precisa de um lugar onde a gente desenvolve essa cultura de a crítica pedida. Então vamos trocar isso como feedback. A gente precisa de uma cultura de feedback. Assim, ou seja, você quer saber quem vai crescer numa organização? Então muitas vezes você vai avaliar funcionários numa organização. Você quer saber o cara que mais vai crescer? É aquele que sabe receber bem um feedback. Que sabe receber. Então o problema não está com quem está te criticando. Falava isso para a Aline. O problema está com você que está recebendo. Porque se alguém te criticar e você receber mal, não é o problema dele que te criticou, o problema é você que recebeu mal. Ah, não, mas ele está me criticando. Por quê? Porque a gente tem um hábito de querer ser perfeito. A gente só busca opinião que vai na direção daquilo que a gente acredita. A gente quer que reforcem que a gente está fazendo o que deveria ser feito. Buscando aprovação. Então, lá embaixo, então tem uma emoção. Toda emoção leva a um sentimento. Então, assim, lá embaixo tem uma emoção chamada rejeição. Que quando alguém te critica, ela vem à tona. Então, o problema não está com a crítica, o problema está com o seu senso de rejeição. Você não quer ser rejeitado. E aí você também não quer rejeitar ninguém. Então, a gente cria um ambiente de simpatia. A gente quer ser simpático. Né, assim, ó. Nossa, Cal, tá muito... Nossa, tá difícil, cara. Ah, putz, mas pelo menos você tem um carro, né? Sabe assim, tipo, eu quero ser simpático com você, então eu não, ai, cara, meu casamento tá desabando. Ah, mas pelo menos você tem um casamento. Ah, não, cara, meu filho não tá indo bem na escola. Ah, mas pelo menos ali está tirando nota boa. E aí você quer ser simpático. Você quer ser educado, ser educado. Você quer ser educado com as pessoas. E aí a gente criou na nossa sociedade uma coisa aceitável, que a gente tem que ser simpático com o outro. A gente não pode criticar. A gente tem que, sabe, ser positivo. Então não fale coisas negativas para as pessoas, porque senão elas não vão te aceitar. Então você tenta maquiar as coisas positivas. Não, mas veja pelo lado bom. Não, mas você, exato, Tere. Então assim, ó, você precisa de aceitação. Então o problema é que quando alguém vem falar alguma coisa pra gente tenta ser simpático. E a gente não estabelece esse lugar de feedback. Então a gente deveria ter uma palavra-chave. Eu combinei com o Gus essa semana lá em casa isso. Engraçado isso, a gente tá falando isso hoje, porque essa semana eu sentei com o Gus e muitas vezes a gente reage mal com os filhos, não é assim? E se eu quero ter uma cultura de feedback em casa, que ele vai me pedir opinião, o que eu tenho que oferecer para ele? Um ambiente de segurança psicológica. E o problema é que a gente cria um ambiente de simpatia, e o ambiente de simpatia não é um ambiente de segurança psicológica. Ele é frágil. Porque eu não sei exatamente se você está tentando ser simpático comigo, ou se você está falando o que você realmente pensa de mim. Então a gente construir esse ambiente esses 5 minutos.
sem perder a amizade. Então a gente deveria ter esse código entre nós, assim, cara, eu preciso de 5 minutos. Em que você vai baixar, eu vou baixar a guarda, mas você também vai baixar a guarda no sentido, você não vai me dar um jab. Você vai me ouvir. Você vai empaticamente me ouvir. Só que o problema é que a gente não está ouvindo as pessoas. As pessoas estão fazendo um monte de curso de oratória e poucos cursos de escutatória. A gente não sabe ouvir as pessoas. A pessoa fala, a gente já quer responder. E aí as pessoas não têm espaço para falar. A gente tem que, para criar esse ambiente, então nós queremos criar um ambiente de segurança psicológica. Um ambiente em que um feedback, não importa o momento, ele é bem-vindo. Só que é porque eu estou com o coração receptivo. E aí quando você tem esse coração, essa terra boa, a semente frutifica. Por quê? Porque ela pode cair naquela terra. Fala, Sérgio. Quem que é a pessoa mais recomendada para te dar um feedback? Errou. A pessoa que você mais tem medo. O amigo, ele vai falar tudo que você quer ouvir de novo. Isso não é amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro te diz a verdade porque ele te ama. E ele quer ver você bem. Só que enquanto partido, o amigo verdadeiro te aceitou naquele teu defeito. A função dele não é te corrigir naquele defeito. Porque o que torna uma pessoa meu amigo dos outros? Que o defeito dos outros eu não assumi. Mas dele sim. Vou dar um exemplo aqui entre eu e o Cal. É difícil ele ser meu pastor, porque ele é meu amigo. A gente luta. Por quê? Porque ele já sabe como é que é o jeito da madeira. Eu já sei como é que é o jeito da madeira. Então eu não critico ele. Falo, pra mim sabe, eu já sei como lidar. Tem vários tipos de madeira, não tem? Pinos você lida direito da embuia, que se lida diferente da cerejeira, que lida diferente do cambará. Como eu já sei o jeito da madeira há muito tempo, eu já sei como lidar com ele. E daí eu já não critico ele, porque pra mim eu já aceitei o erro. E isso faz um amigo não ser colega. Porque o colega é a intolerância ao defeito. Esse defeito eu não vou carregar. Mas de um amigo é um defeito que você importou. Você falou, não, é com esse defeito, eu assumo o defeito dele. Faz 20 anos que eu sei o defeito dele. Isso. Não, amigos tem que ouvir sempre. O amigo, ele fala sem... Porque o amigo não precisa pedir feedback. Pô, se eu ficar esperando o Ciro me pedir um feedback, aí eu tô sendo desleal com ele, que eu devia falar mais cedo com ele. Porque eu tenho voz na vida dele. É tipo esposa. O que faz de você... Da Aline, minha esposa, é que os defeitos dela eu aceito. O da irmã dela eu já não aceitei. Por isso que eu não casei com ela. Entendeu? No fundo, você casou com o defeito que você tolerou. Isso. Porque todo ser humano tem o lado preto. Todo ser humano, negro que seja, né? Para não ser racista aqui. Tem o lado preto, tem o lado obscuro. Todo ser humano tem fraquezas, entendeu? Só que tem fraqueza que você devia olhar assim para dentro da panela, né? Você tampa, né? Você olhar para aquela panela e falar, nem a pau. Eu não vou carregar esse BO aí. Só que tem BO que a gente carrega a vida inteira. Por quê? Porque a gente não vai ter... Tipo, eu não tenho direito de mudar o Ciro, senão ele não é meu amigo. Eu não tenho direito de mudar a Aline, senão ela não é minha amiga. Então o único jeito de eu caminhar com eles é pegar o pacote completo, né? E levar para casa. Por isso que daí de um amigo, um colega, a gente não faz isso. Aí, Sérgio, o que acontece? Quando alguém vem nos criticando de fora, é difícil a gente ouvir, porque a gente tem essa barreira, assim, ó. Porque a gente vai fazer, mas quem que é você? Só que muitas vezes esse cara, por ele estar fora do contexto, ele está enxergando você no teu ponto cego. Agora o Ivan, depois a Viviane. Pode falar bem alto. É uma crítica quando o feedback não é pedido, correto? Isso. Mas que nem, por exemplo, numa relação de amigos, que existe o amor.
A gente teria que entrar com essa crítica mesmo sem ela ser convidada, entendeu? Isso, só que daí não é crítica, é teu amigo. Isso, é. Aí a gente tem que aprender, Ivan, a não se ofender. Positivo. E é saber que a gente está recebendo uma crítica de um amigo que é por amor, entendeu? Porque essa relação de amigo tem um ambiente que ele acabou de falar que precisa. A gente só é amigo porque tem um ambiente seguro, senão a gente não era amigo. E nesse ambiente seguro você sabe que você pode mandar real que o cara amanhã ele tá ligando para você e chamando para comer de novo. Então, eu diria assim, um amigo ele tem o aval, né? Porque senão tua amizade está sendo um engano. Pô, se o Ciro vê um BO na minha vida e espero ir lá perguntar para ele se eu estava errado, aí ele foi desleal comigo, né? Acho que um amigo tem a obrigação de ficar policiando ali. Por isso que para mim, eu não me importo com nenhuma crítica. Até a hora que chega meu pastor, minha esposa ou um dos meus amigos. Aí eu paro. Esses dias eu postei um Reels lá, todo cheio de razão, fervendo. Pastor Carlens lá e tal. E eu deixei lá escrito, vocês vão ver aonde vai parar esse cara com as filhas dele, não sei o quê. Cara, um cara me escreveu na hora e falou assim, cara, você não foi levantado para isso. Tira teus olhos desse lugar. Pare de fazer isso. Eu na hora fui lá, deletei, mandei um tchauzinho para ele, falei, obrigado. E pronto. Na hora, pensa um cara lá do Rio de Janeiro me dando ordem do que eu deveria postar ou não. Só que esse cara me importa. Então ele não me criticou, ele me exortou, né? Eu acho que os nossos feedbacks é muitas vezes em relação ao gosto da pessoa. E o que estava atrapalhando os discípulos não era, Jesus tem cabelo desse tipo, Jesus falou, não, eles estavam incomodados com a missão de Jesus. E eu acho que isso muitas vezes nos impede de gostar mais de feedback, porque a gente pergunta, o que você acha do meu feedback? Eu acho que você fala muito, não sei o quê. São feedbacks superficiais. E talvez isso que não nos encoraja, porque ao invés de eu estar te impulsionando para tua missão, tá me manipulando. Eu tô dizendo para você, não gostei disso aqui, mas nem sei por que eu não gostei, isso aqui não vai mudar nada na tua missão, e no final das contas não tem nada a ver com o reino de Deus, nem a justiça, e nem a alegria do Espírito Santo, nem nada disso. E aí, esses pensamentos que eles estavam tendo, estavam atrapalhando o crescimento do reino de Deus, o mover de Deus, a cura do outro, porque era essa incredulidade, era esse ambiente que não favorecia aquilo que Jesus queria fazer e que talvez queria que fizesse muito mais. Muito bom. Porque senão vira uma manipulação, né? Se a gente começar a dar palpite o tempo todo na vida alheia, né? Chega uma hora que você fala, pô, cara, você vai ficar me enchendo o saco mesmo. Eu sou assim e acabou. E aí, essa missão aqui é realmente importante. O quanto você está falando da missão de vida que eu estou perdendo o foco, ou do quanto você está sendo cosmético na minha maneira de ser, né? Vivi daí aqui. Então, eu vivo isso todo dia, né? E existe uma dificuldade para mim entre a crítica que pela minha missão de trabalho, eu preciso dar sem a pessoa pedir, e aquela reprovação que eu tenho de mim mesma, por saber que, em tese, eu estaria invadindo um pouco até a avaliação pessoal da pessoa, ou o que ela faz ou deixou de fazer. Um exemplo bem bobo, por exemplo, a gente trabalha com empresa e critica porque o cara fez assim, assim, assado. E é difícil as pessoas aceitarem isso. E então você tem que ser meio impositivo. Você impõe, é assim, assado, mas ao mesmo tempo é uma missão que você tem. Só que, e daí, como é que você faz para distinguir até o meu limite, é o meu trabalho, como cristã, como é que eu vou lidar? Então, às vezes, eu me perco nisso, exagero um pouco. Muito bom. E é difícil, bem difícil para mim. Eu chamo isso de autoridade. Você tem autoridade para isso? Por quê? Porque é o que eu sempre falo. Eu sei um monte de defeito da Aline. Eles não me incomodam. Aí eu começo a ver alguém cutucando a Aline naquilo que eu, que sou marido dela, não estou esquentando a cabeça com ela. Aí a pessoa vem e fala todos os defeitos. Não, Aline, você tem que mudar, porque você sempre fala isso, você sempre é assim, você sempre... Aí eu tenho que chegar na frente e falar, com licença. Ela é minha esposa. Se alguém tem autoridade para falar sobre o defeito dela dentro da minha casa, sou eu. Só que eu, que sou marido, tolero ela assim. Quem que é você para falar para ela mudar? E assim é um pastor de home church, por exemplo. Tem um monte de gente aqui na igreja que sabe o teu problema. Esse cara é mentiroso. Esse cara aí fica dando em cima das mulheres. Esse cara não sei o quê.
você saber de um problema não te torna juiz na vida da pessoa que você tem que ir lá. Só que já um pastor de home church já devia falar: amigo, terceira vez que você está dando em cima de uma mulher, cara. O que está acontecendo com você? Ele não esperou o cara perguntar um feedback. Só que ele entrou num ofício de função. Cara, eu tenho autoridade para isso. Eu me sinto responsável por isso. O problema é com os nossos filhos. Eu sei bem certo os defeitos dos meus filhos, certo? Só que a igreja também sabe. Agora você imagine se todos vocês tivessem o direito de ficar recriminando meus filhos aqui na igreja. Aí vai chegar uma hora que eu vou falar: dá licença. Só que enquanto partido eu também não posso ficar olhando meus filhos pintando e bordando, vocês tudo sabendo, e eu não fazer nada. Então cabe a mim usar a minha autoridade e falar para meus filhos: por isso que daí a gente precisa entender, mas quem que é quem na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão para falar nesses termos com essa pessoa? E aqui que a gente tem que cuidar, e aí a gente vai caminhar para o fim já, que venceu o nosso tempo, que num ambiente seguro, você saber de um defeito de alguém não te torna obrigado a ter que ir lá corrigir ele. Bem-vindo à vida. Só que dá a impressão que a gente não pode saber do defeito de ninguém. Por quê? Porque se eu souber, eu dou um X nele e acabou. Mas como assim? Aí acabou a igreja, acabou a comunidade, acabou a família, acabou... Por quê? Porque a gente está numa comunidade, numa sociedade que está fazendo um X até na esposa se ela vacilar. Né? E aí a gente divorcia. Aí, se você não tem mais segurança nem com o teu cônjuge, porque corre risco de divórcio, você vai ser louco mesmo de sair falando as coisas para os outros vão te jogar no lixo. É isso que o teu subconsciente está pensando, por isso que você não fala. Por isso que você não critica, por isso que você talvez não autua pessoas do teu trabalho que cabem a você ser chamado a atenção. E aí no teu caso você é o ofício sobre aquele assunto, porque você não sai criticando a pessoa na vida pessoal. Você é um adúltero, você é o picareta. Não, você pega lá, né? Você sabe, né, da pessoa. Mas legalmente lá você entra na cláusula, né, que enquadra ele, né? Então você tem que ir numa lei. Mas eu acho que respondi a pergunta, né? Microfone. Quanto à autoridade que o Cal acabou de falar, a gente lembra de Paulo, quando ele escreveu a epístola a Tito, que aí ele diz assim no versículo 3 e 10: quanto àquele que provoca divisões, advirtam 1-2 vezes, depois disso rejeite-o. O que é a epístola de Tito? É quando Paulo escreve a Tito falando como proceder com a igreja. E aí ele é muito claro quando ele diz: advirtam. Isso aí. Porque ele está colocando divisão. Fale com ele 1-2 vezes. Não resolveu? Afaste. Que é o que acontece hoje na igreja. E que é um texto que pouco pastor gosta de tratar, né? Porque eu, como pastor, você é meu cliente. Como é que eu vou mandar o cliente embora? Vou perder o dízimo, Aí eu conservo o dízimo de um e faço você conviver com o outro para ter o benefício da coisa. Mas, na verdade, não, meu irmão. Eu gosto daquele texto que diz: aquele que se dizendo irmão é um safado no nosso meio, nem coma com ele. Corte fora. E cadê a igreja que está fazendo isso? Não, porque a igreja é para todos, Deus é para todos. É isso. Comer é governo, né? Comer é o que a gente falou na ceia, é governo, né? Então não é, eu só vou comer. É governo, é o reino dele, né? Penúltimo. Depois lá a gente termina com o Gustavo. You can speak English. My question is, minha questão é, if you give someone the authority to criticize you, who has bad intentions about you, how can you deal with that? A minha pergunta é: como é que você pode dar o direito de alguém te dar o feedback, te criticar, se ele tem más intenções sobre você? I would never hear them. Never. Yeah, I would never. Even if he says something here and goes here. Because, alguém tem outra pergunta. Eu falei para ele que eu nunca ouviria essa pessoa. Uma pessoa que tem tirania contra mim falar uma opinião na minha vida, entra por um ouvido e sai pelo outro. Que a tirania não é pura, né?
Então ele não está na pureza falando sobre mim. Então como que eu vou escutar um cara com segundas intenções, com... Ok? Cal, eu tenho um ponto aqui, Furou a fila mesmo, hein? Desculpa. Isso aí é quando o cara é amigo do Hold lá. É que eu tava com a mão levantada, ele passou aqui e eu não tinha visto. É que você é baixinho, a gente não conseguiu ver. Mas eu tenho um ponto aqui. Em 2 textos ali que foi falado, falou sobre acusação. Desde o início eu estou tentando assimilar a acusação com a crítica, certo? E daí assim, eu entendo assim que muitas das críticas elas vêm travestidas de acusação, porque eu entendo que as pessoas que acusavam Jesus, elas acusavam pelo fato da ignorância delas. Então quando a gente fala de unidade, quando a gente fala de reino, né? Então se eu sou um com as pessoas, se eu tenho unidade com elas, se eu comungo com elas, eu tenho que estar com um pensamento, né? A gente está falando do reino de Deus. Isso. Então todas as minhas críticas ou feedback, seja lá eles qual for, ele tem que estar puro, ele tem que estar pleno, ele tem que estar embasado naquilo que vem do reino. Então assim, eu acredito que esse é o ponto, assim, essa unidade, a gente convergir para a mesma coisa, a gente estar em unidade, fala sobre a gente também sondar as nossas intenções, para ver se a minha intenção de crítica, ela não está travestida de acusação mesmo, porque daí fala da minha ignorância, daquilo que eu não entendi ainda, daquilo que eu não percebi. E assim, a Sophie me perguntou, né, qual que eram as minhas críticas. Eu falei, Sophie, eu passei a não criticar as pessoas porque eu entendo que o tempo, ele prova todas as coisas, o tempo ele cura todas as coisas. Então, as pessoas que têm um modelo mental hoje, se elas estão no crivo do Espírito Santo, esse modelo mental dela vai ser quebrado e daqui a alguns anos, aquilo que ela criticou hoje, ou aquilo que ela viveu hoje, ela não viverá mais. Então, eu acredito que a gente tem que sondar muito as nossas críticas travestidas de acusação, sabe? É bem relativo essa questão, por quê? Porque se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. E a gente também. Só deixava para o tempo e lá na frente. Segundo, se a pessoa passou um tempão e ela caiu em si, ela vai voltar e te bater falando, cara, por que você não me falou antes? Você me fez passar 10 anos, cara, nesse buraco, sendo que você podia ter me exortado. Então, aí já não é crítica, né? A gente está falando de exortação, de admoestação, tudo que a Bíblia fala para a gente fazer um ao outro. Toda a intenção da crítica, do palpite, da opinião, da admoestação, da exortação, precisa ter a mesma fonte no reino de Deus. Qual que é a fonte de toda intenção? A constituição do nosso reino, que é a Bíblia Sagrada. A tua crítica, a tua opinião, o teu palpite precisa ter origem na nossa Constituição. Todo juiz no Brasil, ele julga conforme a Constituição. Constituição brasileira, né? Sim, estou falando de um país, né? A Constituição assegura o julgamento. É a Constituição que me coloca no que eu devia falar para ele, que isso é crime ou não é crime. A Bíblia não é o nosso manual de instrução. Vai sair um podcast bem interessante que eu falei sobre isso. O reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus precisa ser a nossa motivação. E aí a gente tem uma motivação em comum. Por isso que daí é mais fácil ouvir um crente me criticando. Porque eu enxergo a Bíblia na intenção dele. Só como a Bíblia eu estabeleci sobre minha cabeça também, fica mais fácil de receber. Porque aí não é um conflito de cultura. Está sendo um conflito de tarefa, de compreensão. Então, a nossa motivação precisa estar fundamentada na Constituição do reino que a gente pertence, que é a Bíblia Sagrada. Para finalizar ali. Será que não vem muito também de doutrina isso daí? Né? Eu sou novo na igreja e eu tinha uma doutrina e conversando com o Cal, ele já, lapada. Eu falei, meu Deus. Sorte que você não tem mais, né, uma doutrina. Sorte que eu não tenho mais. Agora sorte. Tem uma Constituição. Continuei vindo, então, né? Olha aí. Mas assim, depois disso eu comecei a falar, nossa, é verdade. Tipo assim, minha doutrina, o que é bom pra mim, eu queria padronizar na vida das pessoas e colocar aquilo como certo pra elas. E se ela não fizesse do jeito que eu fui doutrinado, do jeito que era um padrão bom pra mim, que eu continuo nesse padrão e pra mim é muito bom, né? Eu não deixo as outras pessoas fazerem a mesma coisa, né?
Nem vou falar o que é, porque senão eu vou me expor aqui. E aí, mas assim, eu tinha aquilo na minha cabeça. Sorte que hoje essa palavra não é pra mim, que eu já fui curado disso daí. Senão ia ser, senão o Cauê eu só ia ficar olhando, ixi, é pra mim. Senão fez a palavra pra mim. Não, mas eu sei que não é pra mim. Mas assim, é bom a gente ter os olhos abertos, da mesma forma que Jesus estava curando, Jesus estava fazendo um milagre. Aquelas pessoas que estavam olhando ali, eles eram doutrinados para aquilo. Mas ao invés deles abrirem os olhos e falarem, meu Deus, Jesus está fazendo isso. Não, eles preferiram viver na doutrina com os olhos fechados e falando, isso não é certo. Apesar de ser bom ou ruim, isso não é certo, isso não é aceitável conforme a nossa doutrina. Aí eu acho que aqui, Gustavo, estou pensando, você falando isso, e aí emendando o que o Clériton falou, a Aline uma vez falou um texto e aquilo saltou da Bíblia para mim, que assim, a lei suscita a ira. Toda vez que se estabelece uma lei e alguém frustra aquela cláusula, ela é um gatilho. Ela é um gatilho para você andar. Mas eu falei que era para fazer? E você se ira, porque alguém feriu a lei. Então assim, quando a gente põe uma doutrina, as pessoas passam a ferir a doutrina. E aí você vai ver cães raivosos contra você, porque você está ferindo uma lei. Aí, Clérito, as pessoas nos acusam baseado numa lei. Uma lei que às vezes elas colocaram dentro da própria cabeça. Ela criou uma lei para si mesma, ela criou um significado e ela se prendeu no chão baseado naquilo. E aí, ela era um pássaro que entrou dentro de uma gaiola agora. E aí ela olha os pássaros lá fora voando e fala assim, não, mas aquilo lá tá errado. Olha lá voando lá. Por quê? Porque eu criei uma lei para mim mesmo que não pode voar. Mas quem que está dizendo isso? E aí por isso que Jesus veio cumprir a lei. Por isso que a gente não tem doutrina. Por isso que a gente está falando sobre um novo testamento de graça, que já não é mais baseado numa lei. A gente não quer suscitar a ira nas pessoas, porque a lei, a única coisa que ela pode fazer é suscitar a ira. Alguém não descumpre, a gente já começa a ficar, está descumprindo a regra. Não pode comer aqui na CHF. Você vai ver um monte de gente brava ali, que quando entra alguém aqui que está comendo. Por quê? Porque a gente criou uma lei. Então muitas vezes a lei que a gente está criando para a gente mesmo é o que está nos matando. A lei que você está criando para você é o que faz você criticar o outro, é o que você faz ficar frustrado com o outro, e aí isso está bem lá embaixo, tá percebendo? Que a lei, ela não pode aperfeiçoar você. Só que você está criando leis para você mesmo, com seus filhos, com a sua casa, com o seu ambiente, com o seu trabalho, com os seus colaboradores, com a sua namorada, você está criando leis. E aí quando ela infringir essa lei, você vai acusá-la, você vai criticá-la, você vai na carne. Você vai na carne, isso. Por quê? Perde a razão. A gente perde a razão porque a gente está num ambiente em que a gente criou de lei. E é por isso que ele falou, a lei não pode aperfeiçoar ninguém. Nós temos que abrir mão das leis que nós estamos criando. E a gente é bom de criar lei, bom de criar doutrina, bom de criar dogma. Pela lei a gente domina o ambiente, né? E a gente quer dominar, né? O ser humano gosta de dominar. E é para não dominar, né? Esse é o desafio de todos nós, né? Não dominar uns aos outros. Mas é exatamente isso que Tiago adverte no versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Isso. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Isso aí. Evita contendas, conversas inúteis sobre a lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Eu quero ir para o fim já. Obrigado pela contribuição, foi riquíssima. Gostaram? Foi bom? Valeu o frete de vir aqui. Então, o Gustavo e a Ju ali tem que vir 40 minutos lá, não sei da onde, né? E Vini, quer falar uma coisa ainda? Guardada, aquela que você ficou assim, não vou falar. Ninguém pediu opinião, né? Ninguém pediu palpite, né? Ninguém pediu palpite. Agora dê sua opinião, então. Não, eu acredito que, igual o senhor falou, né? Criar essa cultura, né, de pedir feedback. E a gente tem que estar preparado também para receber e entender e separar o que é a pessoa criticar o que nós estamos fazendo do que nós somos. Porque muitas vezes quando a gente recebe a crítica ali, automaticamente a gente já associa a nossa identidade. Só que às vezes a pessoa só está criticando algo que você fez, não quem você é. E às vezes a gente acaba levando para o pessoal. Por quê? Porque a gente não consegue desassociar.
Não, eu só estou criticando É o uma que você atitude. fez de errado aqui, a sua atitude. Eu não estou tocando na sua identidade. O que Não, você isso- fez de errado não está falando que você é malvado, você não é filho de Deus, que você é uma pessoa má, não. Só está falando que você fez aqui, Porque não era combinado. A gente está a todo momento se julgando pelo que a gente faz. A gente pensa assim, associou a nossa identidade com o que a gente faz. Com a gente faz. A gente não conseguiu ainda Isso, tirar então isso. a gente tem que dissociar a nossa identidade daquilo que a gente é. Porque, assim, de quem a gente é do que a gente faz. Por exemplo, se Leonardo da Vinci, vamos pensar assim, ó. Pensa a primeira vez que foi fazer um sketch. Um dos melhores pintores de todos os tempos. Arquiteto, engenheiro, médico, sei lá. Ele era um monte de coisa. Mas se ele tivesse se julgado pelo primeiro desenho que ele fez, ele teria pintado a Mona Lisa? Provavelmente não. Porque ele teria se julgado pelo erro e falado assim, nossa, mas eu sou uma droga de um pintor. Ele não se julgou pelo que ele fez. Ele falou assim, esse sketch é o pior que eu já fiz. Vou fazer melhor. Porque eu sou bom. Sou bom. E aí você percebe que às vezes você está se julgando por aquilo que você está fazendo no seu trabalho, aquilo que você está fazendo na sua casa. E por você se julgar por essa lei que você criou para você mesmo, você está se destruindo. Você não está maduro ainda, você não aprendeu tudo que tem que aprender para pintar a Mona Lisa. É uma estação da vida, né? Você está numa estação. Isso. E aí, Vini, isso é fundamental. A gente separar, dissociar isso, porque a gente está se julgando, porque o outro fala de uma coisa que eu fiz, eu acho que ele está falando de mim, de quem eu sou. Não, ele está falando da obra. Ó, não tá bom esse sketch ainda. Vamos melhorar? Muito bom. Então, eu gostaria que você, nessa noite, a pergunta é, tá, Cal, então o que eu faço com a crítica? Que você não fizesse nada. Toda crítica, entenda, foi uma opinião não perguntada. Se você não perguntou, você não tem a obrigação de receber ela. Você não pediu. Uma coisa é você pedir um feedback e resistir a ele. Aí você fala, cara, ou se decida. Você pediu um feedback e não está ouvindo, então você não pediu. Agora, uma crítica, não faça nada com uma crítica. Apenas, se tiver estômago, devolva com um breve sorrisinho dizendo obrigado. E vira as costas e vai embora. Comentário no Facebook, comentário no Instagram, comentário, mas nunca. Por quê? Porque cada vez que você escuta uma crítica, você está dando voz à serpente que não merece sua atenção. Eva! Aí você, Maldita hora que Eva olhou para aquela coisa falando com ela. Não precisa nem ter ouvido. O que realmente significa então uma crítica? Crítica é uma rejeição silenciosa. A pessoa que critica, ela está criticando. Lembra o que é uma crítica? Alguém lembra ainda? É uma opinião entrouxada. Quem critica, só critica quem não participa. Então toda crítica é um grito de quem queria estar junto e não foi convidado. Guarde isso. Perceba isso. As pessoas que te criticam, elas te criticam porque elas se importam com você, amam você e queriam estar fazendo o que você está fazendo. Então, como você não foi incluído, ela te critica. Então, crítica é uma rejeição silenciosa. Quando a pessoa ela está te criticando, no fundo ela está te rejeitando, porque ela está com raiva de você. Então, não se ofenda com uma crítica, porque essa pessoa está te rejeitando silenciosamente. Ela acabou de te rejeitar. Só que agora você ganhou a cena. Fala, por que ela me rejeitou? Está me criticando desse jeito aí? Está se sentindo rejeitada, por quê? Então, não olhe a crítica como um vilão. Olhe como uma vítima. Eu sempre digo o seguinte: escute as críticas, porque atrás de crítica tem um especialista. Você já viu um cara que não entende nada de música criticando um músico? Nunca. Porque ele nem tem capacidade para isso. As nossas críticas, elas correspondem às nossas expertises. Quanto mais você é bom no negócio, mais te ofende quando aquele negócio é feito de qualquer jeito. Aí você vai lá e critica. É ou não é musculação? Tá ali o fisiculturista. É óbvio que ele vai te criticar se você estiver numa academia fazendo do lado dele. Ele vai falar, não é desse jeito aí não. Por quê? Porque ele te odeia? Não, porque ele sabe, é do outro jeito. Segura a mão assim, ó. Ele tá te criticando.
Isso, só que entenda, a pessoa que critica pode ser o teu melhor funcionário. Qual que é o problema da crítica? Que a crítica, ela não apresenta solução, ela só dá diagnóstico. E aí, você quer quebrar um crítico? Pergunta então, como é que então a gente resolve isso? Ah, não sei. Ué, então você não serviu de nada, porque isso aí que você está criticando, um monte de gente está enxergando. E segundo, críticas são reações escapadas. Toda crítica é uma reação que escapou. As pessoas conseguem ser hipócritas na ação, mas não conseguem ser hipócritas na reação. Toda crítica é uma reação. Ela não percebe, mas ela deixou escapar uma intenção ali. Então, saiba o que fazer com a crítica. Não engula ela. Não coma com farofa. Não vai para casa deprimido, chorando no carro. Ai, falou que... Cara, você acabou de... né? Tipo, filtre aqui, ó. Seja antifrágil. Se permite ser criticado sem aquilo te afetar. E uma coisa que eu levo para mim não importa quantas pessoas me criticam, importa quem me critica. Aí eu paro. Não, você não. Você não. Essa crítica saiu de você? Por quê? Porque quem está me criticando fala ou não na minha vida. Agora, se você sair ouvindo qualquer pessoa, você está morto, você não faz mais nada. Ele estava me falando aqui que a dificuldade dele é que antigamente a crítica paralisava ele. Então ele tinha dificuldade de reagir à crítica. Hoje ele falou que já está melhor. Sendo pastor da igreja, sim, não, brincadeira. Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte, e aqui eu termino. No dia de Pentecostes, estavam todos unânimes em um mesmo lugar. A palavra unânimes ali é a chave do que aconteceu naquele ajuntamento que não aconteceu nos outros. É possível a gente estar no mesmo lugar e não estar unânime. Eles estavam unânimes no mesmo lugar. Eles não estavam no mesmo lugar. Eles estavam unânimes. Depois o texto fala que era um só o coração. Aí o pau tora, o Espírito Santo desce, língua como de fogo, eles começam a cair, começam a chapar e começam a se escutar nas línguas, no idioma e tal. Aí um dos caras ali no meio daquele coisa toda fala assim, tão bêbado, tão embriagado. Aí Pedro chega e fala, não, cara, você não está entendendo. Você não está entendendo, cara. E aí sabe o que eu quero dizer com isso? Se até naquele dia tinha a esquerda no meio do povo, né? Porque, né? Então não se assuste quando tiver um esquerdista no meio do mover aqui. O cara que no meio de Deus fazendo vai... isso aí é manipulação. Isso aí é tudo montado. E no final, sabe o que está escrito? Olha no final, isso aqui é chocante. No último versículo ele diz assim, ó. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. No mesmo ambiente da glória de Deus, tinha alguém que estava desfrutando, se transformando, fundando a igreja, e no mesmo dia tinha alguém zombando. Sabe onde que eles estavam zombando? De novo, no pensamento torto que eles carregavam. Meu irmão, o que você pensa determina o teor de um culto. Então hoje a minha lição aqui é o seguinte: contenha o seu pensamento. Não pense algumas coisas, porque o teu pensamento atrapalha o nosso culto. No meio do louvor, você não sabe o que pensar, sabe o que você faz? Só fecha o olho e não olha para mais nada. De olho fechado, você não pensa nada, sabia disso? Aí você abre o olho e você já pensa, nossa, a criança não para ali no canto. Ó, passou de novo. Ixi, ó, lá na frente. E aí você foi sequestrado do culto e não percebe. Eu já fiz cultos que eu passei do começo, meio e fim de olho fechado, sabe por quê? Porque minha mente estava lutando dentro de mim, querendo criticar tudo. E eu sentava no primeiro banco, não é nessa igreja, numa outra, e eu assistia o culto de olho fechado, porque eu queria só ouvir o culto. Eu não podia abrir o olho, porque eu criticava tudo, o jeito dos caras cantar, o pastor sentar lá na frente. Então, eu quero dizer para mim, o que você pensa aqui na igreja importa. Por favor, governe os seus pensamentos. Governe os seus pensamentos. A sua crítica está no que você pensa, não no que você fala. O fala é o final que a gente soube. Você deixou escapar. Mas a crítica está bem antes. E aí eu fico imaginando uma igreja alinhada. Onde a gente chega aqui e eu te compreendo no que eu não concordo. Porque eu ainda não entendi o que você está falando. Mas está tudo bem.
eu confio em você. Você é o corpo de Cristo. E aí a gente vai começar a ver sinais, prodígios e maravilhas, orando menos, gritando menos, manipulando menos o ambiente, cantando menos. Porque às vezes dá a impressão que a cura, o mover, ele é igual carro a álcool, né? Você tem que deixar ligado um tempão, para daí ver se ele começa a funcionar. Já percebeu que é sempre na quinta música que o mover começa? Eu não entendo isso. Por que a gente não começa já curando sem música? Começa já chapando sem o fundo. Mas a gente depende ainda da manipulação do ambiente para ver se a gente sente alguma coisa. Só que isso prova que o que a gente está pensando está longe. Estamos fora da frequência. Então, cada quarta que você vem, cada domingo que você vai, vamos estar unânimes em um só lugar. Unânimes. Eu estou aqui, eu tenho aliança com você. Eu não te entendo tudo. Eu não entendi tudo. Meu amigo, esses dias, dentro de um hotel, ele me sacudiu e falou: Cal, agora eu entendi tua teologia, Cal. Você é o herege do bem, Cal, até que enfim. Cara, os caras 7 anos, meu amigo. Só que ele deixou escapar o negócio ali. Ele deixou de escapar o negócio dizendo assim: eu estava dividido com você no pensamento até agora. Ele fala tanta lei, tanta bobagem, que eu nunca importei para aquilo. Ele sempre foi meu amigo. Que eu não estou nem aí com o que o cara está pregando. Porque ele está acima do que ele está pregando. E vamos falar a verdade, todo pregador, 15 anos depois, ele pede perdão pelo que ele pregava. Sabia disso? Então, fica tranquilo. As coisas que eu estou pregando aqui, lá na frente você vai me pedir, ver eu pedindo perdão. Então não precisa se preocupar que eu mude, porque eu vou mudar. A gente está numa construção que quanto mais a gente amadurece, mais a gente olha para trás e fala: pô, fui tolo, falei demais, sentenciava as pessoas. Amém? Bem antes de eu notar, você já saiu pra guerrear e volta com a cabeça do inimigo e diz que sou eu quem tem vencido. Bem antes de eu saber, minhas guerras foi por mim vencer. No seu amor completa proteção, me tira do deserto e sequidão, e eu só louvei. Eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Aleluia, me salvou. Bem antes de eu achar, sabe onde a verdade encontrar, debaixo de sua sombra eu vivo. Restaura minha fé quando eu preciso, e eu só louvei. Eu só adorei, só fiquei prostrado,
me fez de novo, do meu coração é defensor. E quando eu me perdi, você me encontrou, reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor. E quando eu me perdi, você me encontrou, reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor, do seu jeito é melhor. Do seu jeito é melhor. Do seu jeito é melhor. Reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, o meu coração é defensor. E quando eu me perdi, você me encontrou, reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor.